Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast, Endócrino DaniCast. Eu sou a doutora Daniele Iop, endocrinologista, especialista em emagrecimento, diabetes, doenças da tireoide e mudanças hormonais ao longo da vida, como climatério e menopausa. Hoje eu quero trazer um tema que aparece o tempo todo no consultório, que é o sobrepeso, obesidade, por que emagrecer não é só fechar a boca, porque não é falta de força de vontade e muito mais. E uma coisa muito importante que eu já queria falar é que obesidade não é falta de caráter, não é falta de força de vontade. É uma doença crônica, complexa e tem tratamento. Então eu trouxe aqui alguns temas que eu vou dar uma olhadinha aqui, né, lembrar para falar para vocês sobre a classificação de sobrepeso e obesidade, sobre por que o excesso de gordura ele prejudica o organismo, sobre o tratamento, vários aspectos do tratamento. E também eu tô hoje aqui sem convidados, então como eu quero que seja um bate-papo tranquilo, eu vou de vez em quando aqui falar com o pessoal da produção. Aí eles vão aqui responder algumas perguntinhas, para ser mais tranquilo, tipo um bate-papo mesmo. Então, quando a gente fala da classificação de sobrepeso e obesidade, a gente usa um método muito conhecido, que é o IMC. E Guilherme, você já ouviu falar do IMC? Já sim, doutora, mas é bom você só relembrar um pouquinho. Vamos lá. Tá ótimo. Então, o IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Você acha que o IMC é bom, Guilherme, para determinar se o indivíduo tem sobrepeso, obesidade? Eu acho que sim. Vamos lá. Tá ótimo. Então, vamos esclarecer o que o Guilherme acha. Olha só, o IMC ele é muito útil, mas ele não é 100%, porque ele não determina onde tem gordura, onde tem músculo, onde a gordura está. Aí você imagina um indivíduo ali que tem mais músculos e tem um IMC elevado, ele não vai ter problema de saúde no sentido de excesso de gordura. E aí já um indivíduo que tem já diferente, um indivíduo que tem o IMC normal, mas ele tem aquela barriguinha, cheio de excesso de gordura em outros exames, isso representa um risco para ele. Então o IMC ele não é 100%, mas o IMC ele é utilizado para estudos, para acompanhamento populacional, e aqui no Brasil já foram feitos vários estudos utilizando o IMC. E quando a gente ver esses estudos, eles mostram que mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e 1 em cada 5 tem obesidade. Então, não é uma exceção, é um problema de saúde pública. Então, é muito importante a gente falar aqui sobre vários aspectos, da obesidade e do sobrepeso, porque falar sobre emagrecimento então é um tema muito importante. E aí, quando a gente, como eu já falei, das limitações do IMC, a gente teve o ano passado um lançamento de um novo consenso para os critérios para a classificação de diagnóstico da obesidade, que foi lançado numa revista muito importante da área, que é o Lancet. E nessa revista eles trouxeram um critério muito importante que vem como uma novidade ali, o critério de obesidade pré-clínica e obesidade clínica. Então, o que acontece? Para a gente determinar se o indivíduo tem obesidade, eles trouxeram que a gente tem que usar o IMC acima de 30 e mais algum critério de alguma medida adicional para identificar excesso de gordura. Ou, se o indivíduo tiver IMC maior de 40, ele já não precisa de nenhuma medida adicional. Ou, se o indivíduo tiver 2 medidas demonstrando excesso de gordura, independente do IMC, ele já vai ser classificado como obesidade. Então, ele tenta resolver ali, em partes, as limitações que o IMC traz. E a obesidade pré-clínica, nesse caso, ela é classificada quando aquele indivíduo tem a obesidade,
dessa maneira que eu expliquei, mas ele não tem nenhum dano em algum órgão relacionado à obesidade, né? Ele não tem hipertensão, ele não tem colesterol alto, ele não tem gordura no fígado, então ele não tem nenhum dano ainda, né, da obesidade, mas ele tem um maior risco. E ele também não tem nenhuma limitação importante da vida diária decorrente da obesidade. Então eles colocaram essa classificação como obesidade pré-clínica. Já a obesidade clínica, a gente fala que é aquele indivíduo que já tem alguma limitação, algum dano, né, para algum órgão, para a sua saúde, ou alguma limitação importante, né, nas suas atividades de vida diárias, limitações de vida diária. E aí, a gente determinando ali, né, se tem obesidade pré-clínica ou obesidade clínica, eu vou falar sobre os métodos que eles devem ser utilizados para a gente determinar, além do IMC, se tem excesso de gordura. Então, um método muito utilizado, que a gente já vinha utilizando, a gente já utiliza há muito tempo, que é a circunferência abdominal. A circunferência abdominal ela deve ser medida entre a última costela e esse ossinho aqui do quadril, no meio entre esses dois locais. E se ela tiver aumentada, nesse consenso eles trouxeram 105 para homem e 88 para mulheres, e eu costumo utilizar muito a classificação do IDF, que é a Associação Internacional de Diabetes, que coloca como 94 para homem e 80 para mulheres. E aí eu pergunto aí para você que está me escutando, já mediu a sua circunferência abdominal? Já viu esse está aumentada? Por quê? O que acontece? Por que isso é um risco? Quando a gente tem mais gordura nessa região, isso aumenta o risco de ter doenças cardiovasculares, hipertensão, AVC. Então isso é muito importante de a gente trabalhar para reduzir especificamente essa gordura. Outra maneira da gente também foi trazida nesse, que a gente já utiliza também há muito tempo, é a medida da cintura-altura. Então, se a cintura dividido pela altura, que você pode fazer em casa aí também, for maior que 0,5, isso já acende um alerta que tem mais gordura nessa região central. E aí vai ter maior chance ali de ter gordura visceral, uma gordura inflamatória que aumenta risco cardiovascular. Então, por isso, esse novo consenso, ele trouxe aí algumas coisas que a gente já utilizava na prática, mas que é importante a gente lembrar que a gente precisa avaliar o indivíduo como um todo. Outros métodos que a gente pode utilizar é a bioimpedância, que é um aparelho que passa uma corrente elétrica indolor e vai quantificar, ver a composição corporal do indivíduo, que tem gordura, músculo, a quantidade até pode trazer a quantidade ali de gordura por regiões, e também a densitometria de corpo inteiro. Ela utiliza o mesmo aparelho de densitometria, que é feita para densitometria óssea, para ver se é para mulheres que estão já na menopausa, homens mais velhos, para ver se tem osteoporose, que é o osso mais fraco, e ele pode ser utilizado nessa maneira, onde passa uma dupla emissão de raio-x e vê a composição corporal do indivíduo, e vai trazer se tem excesso de gordura. Então, todos esses métodos podem ser utilizados, né? Então, e por que a gente sabe que esse excesso de gordura traz problema? Guilherme, você sabia que a gente tem um limite de armazenamento de gordura em cada célula? Não sabia, doutor. Então, e aí quando esse limite ultrapassa, o que começa a acontecer? Começa a acontecer que fica muito distendida essa célula de gordura, fica disfuncional, fica inflamatória. Isso vai gerar maior chance de resistência insulínica. Essa inflamação pode piorar outras doenças que também são inflamatórias. Vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, artrite psoriásica ou doença de pele, a psoríase. Então, tudo pode piorar também com excesso de peso, por causa dessa inflamação que ocorre. E quando a gordura ela já não consegue ser armazenada no local que ela deveria ser armazenada, ela precisa ir para outros locais. E adivinha para onde que ela vai, Guilherme? Não faço ideia, doutora. Ela vai para alguns órgãos que não deveriam ter gordura em excesso. Um exemplo desses órgãos é o músculo.
O músculo, ele não é para ele ter um monte de gordura, né? Então, quando a gordura ela vai para o músculo, ela prejudica um pouco da ação do músculo e ela gera resistência insulínica, dificuldade ali de funcionar a insulina no corpo do organismo, né? No corpo do indivíduo. Para outro local que ela pode ir, agora vamos ver se adivinha. Exatamente, muito bom. Então, o fígado também é um órgão que agora, né, a gente... como a gente tem um exame muito fácil da gente fazer, que é o ultrassom, a gente tem cada vez diagnosticado mais gordura no fígado, que a gente chama esteatose hepática. E qual o problema de ter gordura no fígado? Esse excesso de gordura no fígado, ele pode gerar uma inflamação no fígado. Essa inflamação aumenta o risco de fibrose, que essa fibrose pode gerar cirrose e aumento de risco de câncer no fígado. Ô, Guilherme, vê uma aguinha aí, que eu tô com sede. E aí também a gente pode ir para o pâncreas também. E o pâncreas, ele dificulta a ação das células produtoras de insulina. Só beber uma aguinha aqui. Obrigada. E outro local que pode ir, acho que você não vai adivinhar, Guilherme. Qual, doutora? Pro coração. Tem uma capinha que reveste ali o coração, que ela pode ficar cheia de gordura e isso prejudicar o indivíduo ter mais desfechos cardiovasculares. Então, essa gordura ela pode gerar disfunções em vários órgãos e gerar vários problemas. Além da obesidade, ela está relacionada a mais de 12 tipos de cânceres, ela está relacionada a hipertensão, colesterol alto, apneia do sono. Então, são várias doenças que estão relacionadas à obesidade. Então, a gente não tem que encarar a obesidade como um tratamento estético. Né, tratar o sobrepeso, obesidade, aquele indivíduo que não precisa ter o IMC. Se ele tiver excesso de gordura nessas regiões que aumentam o risco, a gente precisa tratar, porque não é uma questão estética, é uma questão de saúde. Doutora, agora que a gente tem falado muito sobre o IMC, eu tenho uma dúvida aqui para você. Duas pessoas com o mesmo IMC podem ter saúde diferente? Nossa, com certeza, Guilherme. Por isso esses métodos adicionais que a gente, né, que eu abordei hoje. Então, por exemplo, se aquele indivíduo que tem o mesmo IMC de outro tiver uma circunferência abdominal menor, ele vai ter menos risco cardiovascular. Se ele tiver menos gordura, por exemplo, em outros métodos adicionais, como bioimpedância, e também ver como a saúde como um todo, porque a quantidade de gordura, às vezes tem indivíduo que tem excesso de gordura, mas a genética dele é um pouquinho melhor. Então a gente também tem que associar, além desses métodos, como é que está a saúde dele metabólica, né, nos exames. Então esse é um aspecto muito importante. Obrigada aí pela pergunta, Guilherme. Mas eu tenho uma pergunta para você. Não sei se você já ouviu. Não tem segredo para emagrecer. Basta comer menos e fazer exercício. É isso aí, Guilherme? Eu já escutei muito isso na minha vida. Se fosse simples assim, né, ninguém teria problema de sobrepeso e obesidade. Mas o que acontece? Sim, é verdade, a gente precisa ter um déficit calórico, a gente precisa comer menos caloria, né? Não necessariamente comer menos, mas a gente precisa comer menos caloria para a gente perder peso. Isso com certeza é verdade, mas o que acontece com o indivíduo que tem excesso de peso? À medida que a gente começa a comer menos, há uma adaptação metabólica do próprio organismo, aumentando a fome e reduzindo o gasto energético. Muitas vezes aquela pessoa que começa a fazer dieta também, começa a ter mais indisposição para fazer algum exercício. Então, por essa adaptação metabólica não é tão simples. Então, o indivíduo que vai fazer isso, ele começa a fazer uma dieta ali, e aí a fome dele começa a aumentar. Ele consegue fazer uma dieta dessa maneira, né, uma restrição calórica dessa maneira, por 1 a 2 semanas. Ele não vai conseguir ficar meses, ele não vai conseguir ficar anos. E lembrando que como a obesidade é uma doença crônica, a gente precisa adotar uma alimentação que seja cronicamente. Então, o indivíduo ele vai começar a ter mais fome e vai começar a se alimentar mais. Então, é muito difícil. Então, para a gente ter sucesso, então, como a gente precisa fazer o déficit calórico, mas qual que é a grande pergunta? O que a gente pode fazer para aquele indivíduo, para ele não
ter o déficit calórico, mas não ficar morrendo de fome. Então, para isso, a gente tem que ver primeiro o padrão ali alimentar daquele paciente, ver como é que ele, o que se adapta ali para ele poder seguir a longo prazo uma alimentação. Para alguns indivíduos isso vai ser suficiente, aquele indivíduo mudar a maneira de se alimentar. Por exemplo, às vezes ingerir mais proteína, que vai dar mais saciedade, às vezes mais fibras, aquele indivíduo às vezes pode comer menos vezes ao dia, ou então comer mais vezes, por exemplo, às vezes aquele indivíduo fica longos períodos sem se alimentar, e aí ele comer mais vezes para não ter tanta fome. E para alguns indivíduos a gente vai precisar entrar com medicamento, porque a fome ela aumenta fisiologicamente, então o medicamento ele entraria como um suporte para a gente conseguir fazer a alimentação, né, correta. E alguns indivíduos também, às vezes, a gente precisa de cirurgia. Então, tudo isso é muito individualizado, a gente precisa entender mesmo como é que funciona a rotina daquele paciente, daquele indivíduo, para poder ver o que seria melhor para aquela pessoa. E aí, na consulta, o que eu abordo quando esse paciente chega? Vários aspectos são importantes para a gente poder ver qual o melhor tratamento, como que a gente deve abordar esse indivíduo. Então, o histórico do ganho de peso, se esse indivíduo já tem excesso de peso desde a infância ou não, que época da vida que ele ganhou mais peso, se ele já ganhou e perdeu peso várias vezes na vida, quando aquele indivíduo ele já teve vários efeitos sanfona, né, ganhou, perdeu peso, que a gente chama, né, de efeito sanfona, ele vai ter um metabolismo menor. Por quê? Porque toda vez que a gente ganha e perde peso, a gente piora um pouco a composição corporal. Então, aquele corpo do organismo, né, para aquele corpo daquele indivíduo, vai responder de uma maneira diferente. A gente vai ter que entender o padrão alimentar. Como que esse indivíduo se alimenta? Ele belisca? Ele faz um pratão? Ele come doce, ele tem um comer mais emocional, ele tem algum transtorno alimentar, isso modifica totalmente o tratamento, a maneira de a gente abordar, a maneira de a gente não impor coisas para ele, entender mesmo a rotina também desse indivíduo, quem que faz as compras na casa, como é que é a rotina de trabalho, como que ele, né, se alimenta. Então, tudo isso é muito importante para a gente poder orientar se ele tem alguma doença associada. Então, para fazer o melhor tratamento para aquele indivíduo. Isso é muito importante. Então, doutora, você consegue dizer para a gente que o ambiente é um dos fatores que também influencia na forma do indivíduo? Como é que funciona isso? Com certeza. Guilherme, você adivinhou. De verdade, isso aqui que eu vou falar agora, eu ia até te fazer uma pergunta sobre os tipos de apetites. Você já ouviu falar que a gente tem 2 tipos de apetites? Não sabia. Ó, a gente tem o apetite hedônico. Não, primeiro eu vou falar do homeostático. O homeostático é um nome difícil, mas é a fome normal, que a gente tem fome porque a gente tá com fome mesmo, fome fisiológica, eu preciso comer porque eu preciso de energia. E a gente tem um apetite hedônico, que a gente apelida de apetite Nutella, que é um apetite assim, não é fome, é vontade, é por alguma questão emocional, é porque eu vi a comida gostosa. Uma pipoca, não tô nem com fome, mas eu lembrei de alguma coisa, eu senti o cheiro, então tudo isso faz a gente comer, então o ambiente influencia demais, né, e aí o que acontece? Quando o indivíduo ele entende isso, né, ele pode ajustar o ambiente, né? Por isso entender também a rotina, quem que faz as compras em casa, como que é a rotina dele, o que tem em casa. Então, uma das orientações que eu sempre passo para o tratamento é o indivíduo ver ao redor dele o que ele pode melhorar para ele melhorar a alimentação dele. Porque exatamente a gente não come só porque a gente está com fome. A gente come porque a gente está com vontade de comer, porque é uma coisa gostosa. Então, aquele indivíduo vai ter que ajustar algumas coisas ali na rotina dele, na casa dele. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu tenho dificuldade de me controlar de comer paçoca, eu gosto muito de paçoca, e aí eu deixo um pote de paçoca lá em casa. Você acha que eu vou comer mais ou menos paçocas? Eu vou comer muito mais, porque estão lá, né? Aí, assim, não é que eu tô proibida de comer, mas eu evito de ter por perto, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu não vou comer 2, 3, eu vou comer um monte. Então, esse ajuste no ambiente, e às vezes eu falo para o paciente, converse com o familiar para evitar de comprar, se for o familiar, se for a própria pessoa, vai sem fome no mercado,
organiza o que tiver em casa para facilitar. Porque a gente já vive em ambiente que a gente fala, ambiente obesogênico, muita oferta de muita coisa, muita comida, muita coisa. Então isso vai facilitar, né, as escolhas, né? E quando a gente vê uma comida muito saborosa, muito gostosa, o que acontece com o nosso organismo? Áreas de recompensa e prazer são ativadas no nosso cérebro. Então, o que estudos mais recentes viram? É que indivíduos que têm excesso de peso, essas áreas, elas são ativadas com maior intensidade antes de comer. Então, aquele indivíduo ele vai ter mais dificuldade de controlar, de não comer. Então, é por isso que o ajuste do ambiente vai fazer parte, né? E muitas vezes medicamentos podem ajudar também nisso. E outra coisa que acontece é que quando os estudos mostraram, né, alguns estudos mostraram que quando o indivíduo começa a comer, essas áreas de recompensa e prazer são menos ativadas do que quem não tem excesso de peso. Então você imagina, eu tô aqui buscando prazer, eu comecei, achei que ia sentir maior recompensa, né? E não vem aquela recompensa, então tem que comer mais para sentir a mesma recompensa daquele indivíduo que não tem excesso de peso. Então por isso ajustar o ambiente, às vezes medicamentos também podem ser muito úteis, né, no tratamento, né, desses casos, principalmente daquele indivíduo. Por isso entender o padrão daquela alimentação para a gente poder identificar o melhor tratamento. Do ponto de vista endócrino, doutora, atualmente no mercado, quais são os melhores medicamentos para auxiliar no processo de emagrecimento? Então, a gente agora tem medicamentos mais modernos, né? Que a gente, os análogos de GLP-1, que são medicamentos que agem lá no sistema nervoso central, diminuindo a fome, agem também um pouquinho nessa área de recompensa que eu acabei de falar. A gente tem os duais, que agonistas de GLP-1 e GIP, que é a tirzepatida, o Mounjaro, que também age nessa mesma via e ele age um pouquinho mais nessa recompensa. Mas se maiores detalhes, a gente pode trazer um podcast só sobre isso. O que você acha, Guilherme? Eu acho excelente ideia. Então, a gente vai abordar isso aí com certeza. Então, quando a gente fala de tratamento, né, da obesidade, não adianta a gente só falar assim, vou te prescrever aqui uma dieta, ou então vou só te encaminhar para o nutricionista e se vira. Não, a gente precisa falar sobre ajuste de ambiente, sobre sono. O sono influencia muito, né, na questão da nossa fome, a questão de estresse, a alimentação, tem algumas ideias, né, vou falar um pouquinho sobre alimentação, a atividade física, né, o exercício físico, medicamentos quando indicados, cirurgias quando indicados. Então, ver aquele indivíduo mesmo como um todo e tudo que cerca ele para a gente poder tratar, né, fazer o melhor tratamento para a obesidade. E eu estava falando do sono, o sono é um pilar muito importante ali na questão da obesidade, porque se o indivíduo ele tem privação de sono, no outro dia ele vai ter mais hormônios da fome e menos hormônios da saciedade. Acho que essa você já ouviu, né, Guilherme? Que essa aí a gente já gravou vídeo falando sobre isso. Então, é importante a gente regular esse sono, ajustar esse sono para a gente poder fazer melhores escolhas. E no outro dia também a gente vai estar mais cansado. A gente confunde cansaço com fome. A gente vai ter menos disposição para poder fazer exercício. Então, ele impacta mesmo também no tratamento, né? Gerenciar o estresse, ter momentos de relaxamento, tudo isso faz parte também do tratamento, a gente identificar que momento que aquele indivíduo tá, ver o que a gente pode fazer, às vezes se tiver com algum problema também, a gente encaminhar para outros profissionais que possam ajudar nesse tratamento, né? Uma depressão, uma ansiedade importante, ou mesmo tratar, né? O endocrinologista, ele tem uma visão muito ampla ali do indivíduo e pode tratar já algumas questões relacionadas a isso. E na alimentação, né, a gente já falou aqui que a gente precisa, né, então fazer um déficit calórico e que não é tão simples assim. Então a gente precisa ver daquele indivíduo, como é que é o paladar dele, como é que é o padrão dele se alimentar, para a gente poder ver uma estratégia que ele tenha adesão. Por quê? Porque não vai ser um tratamento curto prazo, né? A gente precisa modificar mesmo a nossa relação com a comida, a maneira de a gente se alimentar. E outra coisa que eu acho importante também a gente abordar é com relação à densidade calórica dos alimentos. A gente tem que ter uma ideia de caloria dos alimentos. Eu não vou falar aqui de todas as calorias dos alimentos, né? Acho que boa parte das pessoas tem alguma noção, mas só pra gente ter ideia, aqueles alimentos que têm mais gordura, eles vão ser mais calóricos.
Então, a gordura, para vocês terem ideia, tem 9 quilocalorias, enquanto a proteína e o carboidrato tem 4 quilocalorias por grama do alimento. Então, vai ser um alimento mais calórico. Não precisa tirar toda a gordura de maneira nenhuma, né? A gente tem que ter uma dieta equilibrada, mas não ter excesso de gordura ali na alimentação. Inclusive, tem até estudos recentes abordando que quando a gente consome muita gordura saturada, ultraprocessados, acontece uma inflamação no centro regulador da fome, fazendo que o indivíduo sinta mais fome. Então, a gente também precisa escolher melhor o que a gente come, né? Ter uma alimentação mais balanceada, evitar ultraprocessados, alimentos muito ricos em gordura, para ajustar, né, dar até uma desinflamada ali nessa questão desse centro regulador da fome. Isso também é importante. Então, um dos pontos super importantes, então, no tratamento é a gente planejar aquilo que come. Você tem alguma dica de planejamento que a gente pode falar aqui para os ouvintes, Guilherme? Tenho sim, marcar uma consulta com a doutora Dani. Tá bom, não, mas não é desse tipo de planejamento, não. Eu tava falando disso. Tô falando de planejamento da alimentação. Para aquele indivíduo que não cozinha, por exemplo, ter marmitas. Hoje em dia a gente tem várias empresas que fabricam, né, marmitas congeladas, por exemplo. Ter sempre uma marmita ali que possa recorrer. Porque olha só, se a gente chega em casa, um dia super cansativo, ainda vai fazer comida, é muito difícil, né? Muito mais difícil. Então, se a gente tiver já alguma coisa preparada para aquele indivíduo que não cozinha, a orientação que eu dou é uma marmita. Ou contratar alguém para cozinhar, deixar lá alguma coisa, né? Já pré-pronta. Para os lanchinhos, sempre deixar frutas, um pãozinho com queijo, alguma coisa sempre já pré-pronta ali para poder não ter desculpa para ir para o mais calórico, para o mais fácil, para o que gera maior vontade de comer, né, em comer em grande quantidade. Para aquele indivíduo que cozinha, eu já falo para ele cozinhar maiores quantidades de uma vez só, congelar uma porção, deixar pronto, né, para aquele indivíduo que não tem problema em comer mais de um dia o alimento, já comer, preparar já para mais vezes, mas congelar ali, pode congelar pequenas porções ali, arroz, feijão, carne moída, frango desfiado, frango em cubos. Pode congelar também os legumes cortados em cubos, em vários formatos, em saquinhos próprios para congelar, em pequenas porções. E aí tira esses legumes e aí faz refogado, ou faz no vapor, ou faz uma sopa, porque legume congelado ninguém merece, tem que fazer alguma preparação, né? Não fica tão gostoso. Mas já para aquele indivíduo que tem uma vida corrida, já é uma coisa já mais prática. Pode fazer um omelete e colocar os legumes ali, ralar uma cenoura, colocar um tomatinho picado, né? Fazer uma preparação fácil, ali rápida. Pode fazer um grão de bico, fazer com salada, colocar um frango desfiado ali que estava até no freezer. Então fazer um prato único ali, mais fácil, prático, saudável, né? Então esse planejamento, ele também é muito importante, porque o indivíduo está lá na maior boa vontade, né? Eu quero me alimentar melhor. E aí a primeira semana vai bem. Na segunda semana, terceira já é muito difícil. Chega em casa cansado. Então ter um planejamento ali do que vai comer, né? Se organizar com relação à alimentação. Onde que eu vou comer? O que eu posso levar, né? Isso é muito importante para adesão, né? A gente precisa de adesão. Senão a gente não vai conseguir manter isso a longo prazo. Você tem uma dica pra gente, doutora, de como organizar essa rotina alimentar? Como organizar essa rotina alimentar? Então, isso vai depender muito do indivíduo, né? Se o indivíduo, ele, por exemplo, o que eu falo assim, café da manhã. Café da manhã tem que entender muito a rotina do indivíduo. Então, ele acorda muito rápido, então já saindo para comer. Então, às vezes, para ele tem que ser uma coisa mais simples. Mas aí já pode fazer, dependendo do paladar, uma coisinha mais simples, né, para comer. E que já esteja em casa ali pronto para poder se alimentar. Evitar de comer em outros locais que vai ter alimento ali mais calórico, mais porções, coisas que ele vai se expor ali, que vai comer em maior quantidade. Aí no almoço, depende, se ele for comer na rua, ele evitar alguns restaurantes, ter melhores opções para pedir, ou se ele tiver um local para levar marmita, se organizar para levar marmita. No jantar, fazer esses pratos mais fáceis, ou ter alguma coisinha ali já
pré-pronta, ou no freezer ou na geladeira. Então, essa organização vai depender muito da rotina do indivíduo, né? Então, eu sempre tento entender a rotina daquela pessoa para poder dar essas orientações. Você tem alguma dica aí, Guilherme? Se instalar o iFood. Essa eu já falei em um vídeo. Desinstale o iFood do seu celular, muito bom. Certo. E aí, assim, acho que de alimentação, claro, entender, né, tudo, a adesão muito importante. Então, queria falar um pouquinho sobre exercício físico. Mas antes de falar de exercício físico, uma coisa muito importante que eu acho que é muito importante das pessoas entenderem é a gente falar sobre o gasto energético total do indivíduo. Como é que a gente como é que é dividido o gasto energético, né, no organismo do indivíduo? O gasto energético diário é dividido em 3 partes. O metabolismo basal, que é aquele gasto energético que o indivíduo gasta dormindo, trabalhando, pensando, coração batendo, em repouso, que ele representa 60% a 75% do gasto metabólico. O gasto energético efeito térmico dos alimentos, que é o que a gente gasta para digerir os alimentos, que é em torno de 10%, e o exercício físico ele varia de 15% a 30% do gasto energético. Então, quando a gente olha esses números, é bem fácil a gente perceber que o metabolismo basal, que é o que a gente gasta para sobreviver, é o maior gasto que a gente tem. Então, ele vai diferenciar muito de acordo com o indivíduo. Se o indivíduo ele é, por exemplo, sexo masculino, ele tem maior gasto energético. Se ele tem maior massa muscular, ele vai ter maior gasto energético. Se ele faz exercício físico, ele aumenta um pouquinho o gasto basal dele também até 48 horas. Então, quando a gente pensa em exercício físico, mais importante do que só pensar naquela caloria que a gente está gastando ali no momento, como a gente viu, ele representa uma porção menor do gasto que a gente tem de energia no dia a dia, é a gente pensar em ganhar massa muscular, a gente aumentar um pouquinho o nosso metabolismo basal fazendo atividade física. Isso vai ser muito mais importante, além de outros benefícios do exercício físico. Regular alguns hormônios, reduzir a ansiedade, melhorar o sono. E aí cada pessoa vai notar, né, o que nela o exercício traz de bom. E tem alguns estudos falando que quando o indivíduo faz exercício odiando, ele vai comer mais. Quando ele faz exercício físico, não que ele precise amar, mas que é um exercício físico que ele goste, né, que ele se sinta bem depois, ele vai também pode ser associado a fazer melhores escolhas depois na alimentação. Então, o exercício físico ele faz parte ali do tratamento, mas eu acho muito importante a pessoa entender com relação o impacto dele no tratamento. Quando a gente fala de perda de peso, a gente tem estudos mostrando só exercício físico. Eu fiz só exercício físico, eu não modifiquei nada da minha alimentação. O impacto disso é muito pequeno no emagrecimento, né? Estudos mostram ali de 2 quilos em média. Mas quando eu associo a dieta ao exercício físico, isso otimiza a perda de peso. E quando eu faço dieta sem exercício físico, o que acontece? Perde peso, perde menos, mas perde peso e perde massa muscular. Então, o exercício físico é muito importante para preservar o músculo. O músculo ele é muito importante para a saúde, né? Então, o exercício físico ele vai ter muito esse papel. E, como eu já falei, né, a gente está chegando aqui na parte final do podcast. O tratamento ele deve ser sempre individualizado, sempre deve ser feito de acordo com daquele indivíduo, né? E um mito muito que eu gostaria só de encerrar, assim, nunca é só remédio ou só alimentação. É sempre, se for indicado o medicamento ele vai estar entrando para o indivíduo para facilitar o processo, para o indivíduo ele conseguir aderir melhor à alimentação, para ele conseguir fazer melhores escolhas e não uma coisa ou outra, né? Então, às vezes eu atendo indivíduos que não entendem essa importância. É claro, eu sempre trago isso na consulta, mas assim, um ponto que eu acho muito importante entender, a gente precisa, né, ter o medicamento ali como aliado, mas ele não resolve tudo, mas também não ter preconceito por tudo que eu falei aqui, né, que a obesidade é uma doença crônica, essas adaptações que acontecem no indivíduo para ele aumentar a fome, as alterações na regulação da fome, mas não achar que é só o medicamento. Então, tem vários pilares aí no tratamento da obesidade.
E nos próximos episódios eu vou trazer mais sobre o tratamento medicamentoso da obesidade, né? Os novos medicamentos para tratamento da obesidade, os análogos de GLP-1, sobre os duais, né? Como a tirzepatida, o Mounjaro, como eles funcionam, quais os cuidados essenciais a gente deve ter, né? Então, para entender, só para fechar então esse episódio, o resultado, ele é sustentável, ele não vem de uma dieta milagrosa, não vem de um tratamento mal feito, vem de adesão. A gente precisa ter constância e adesão e acompanhamento adequado para a gente ter sucesso a longo prazo. Se esse episódio te ajudou, encaminha para quem você acha que pode ajudar também. E ouve quando você precisar dar uma melhorada aí no seu ambiente, na sua alimentação e entender esse processo para retomar ou começar de novo. Um abraço!